Capítulo 47. Um corpo dominador. Depois de absorver a energia espiritual dos ursos vermelhos escaldantes, Zhao Tian sentiu que a energia que saía deles era bem mais pura e complexa quando comparada com as bestas demoníacas espirituais. A energia absorvida dessas duas bestas demoníacas dominadoras era equivalente a pelo menos 20 ou 30 bestas demoníacas espirituais. Zhao Tian teve uma ideia e perguntou para Gold: Gold, se eu substituir as bestas demoníacas espirituais por bestas demoníacas dominadoras, quantas eu terei que matar diariamente? 150. Gold respondeu. 150. Isso não é um pouco exagerado? Zhao Tian disse assustado. Não? Eu acho que 150 é um número razoável. Você deveria estar feliz que eu diminui 50 bestas demoníacas. Gold disse indiferente. Era como se bestas demoníacas espirituais e dominadoras tivessem apenas uma pequena diferença de poder entre elas. A missão que Gold havia passado era absurdamente difícil. Mas desde que Zhao Tian enfrentasse apenas as bestas que estavam no umbral nível do reino dominador, ele seria capaz de conseguir. Mas isso seria muito difícil e Zhao Tian teria que arriscar a sua vida todos os dias. Zhao Tian apertou os punhos enquanto murmurava: a partir de hoje, essa será a minha moradia. Eu vou ficar confortável aqui durante a noite e poderei descansar mais. Não custa nada tentar. Zhao Tian não tinha mais nenhum tempo de descanso, então ele rapidamente foi mais fundo na floresta sombria e começou a caçar algumas bestas demoníacas dominadoras. A noite chegou e Zhao Tian estava ofegante. Ele havia matado 149 bestas demoníacas dominadoras e estava lutando bravamente contra um gorila esmeralda. Zhao Tian apresentava alguns ferimentos e depois de um grande esforço, ele finalmente derrotou o gorila esmeralda. Cambaleante, Zhao Tian retornou para a antiga morada do urso vermelho escaldante e desabou no chão. A sua respiração era rápida e ele parecia estar com uma grande dificuldade para respirar. Ele ainda estava sem roupas, pois ele não tinha conseguido confeccionar nada. Com uma imensa dificuldade, Zhao Tian se arrastou até a margem do lago e bebeu bastante água. Desde o dia que ele entrou na floresta sombria, Zhao Tian sempre bebeu a água que ele tinha disponível no momento, e ela sempre era escura e com um gosto amargo. Quando ele começou a avançar no cultivo do corpo supremo do rei, Zhao Tian sempre evitava beber água e só bebia quando o seu corpo demonstrava que era necessário. Quando Zhao Tian bebeu a água do lago, ele pôde sentir depois de muito tempo, qual era o sabor de uma água limpa. Após beber bastante água, Zhao Tian ficou deitado por mais 15 minutos. Depois desse tempo, ele conseguiu se levantar e sentar. Dessa vez, ele não se focou no cultivo do corpo supremo do rei. Ele resolveu descansar enquanto fabricava algumas vestes com a pele da ursa vermelha escaldante. Gold não gostou da desobediência de Zhao Tian, mas ele resolveu deixar ele fazer as roupas, pois ele não queria mais ver Zhao Tian lutar pelado. A cena de Zhao Tian correndo enquanto as suas coisas balançavam, ainda perturbava a cabeça de Gold. Zhao Tian terminou de fazer as vestes antes do amanhecer. Ele fez 3 calças, 2 botas e um grande casaco de pele. Ele não fez nenhuma camisa, então quando ele vestiu as roupas, ele ficou parecido com a imagem de um bárbaro, que vivia na selva e se mantinha isolado do mundo exterior. Zhao Tian fez um grande colar com os dentes menores da besta e o colocou em volta do seu pescoço.
Qualquer um se assustaria se avistasse Zhao Tian se aproximando dele. Depois de se vestir e dormir um pouco, Zhao Tian voltou para o seu treinamento. 11 meses se passaram desde que Zhao Tian entrou na Floresta Sombria, e sua força aumentou bastante. Agora, a tarefa de matar 150 bestas demoníacas dominadoras era trabalhosa, mas não trazia muito risco para ele. Zhao Tian se mantinha focado no cultivo. Ele já tinha alcançado o 9 graus nível do reino espiritual há alguns meses. A energia espiritual que ele conseguia das bestas demoníacas dominadoras era muito rica e isso deu um grande impulso no seu cultivo. Ele também avançou no entendimento das leis do universo e estava a um passo de aumentar a sua compreensão. Zhao Tian percebeu que a energia espiritual do universo era como um grande oceano, mas ele escoava e formava mares, rios, lagoas e córregos. Essa energia chegava a todos os cantos do universo e nutria toda a criação. Zhao Tian percebeu que ele havia tocado em apenas um pequeno filete, do que seria um pequeno córrego. Era como se a alma de Zhao Tian tivesse encontrado esse pequeno filete de energia no espaço e se ligado a ele. Mas isso não era o suficiente para Zhao Tian. Durante vários meses Zhao Tian tentava se aprofundar e chegar mais próximo daquele córrego. Mas ele nunca teve sucesso. Sempre que ele tentava avançar, ele começava a perder sua conexão com o pequeno filete e tinha que retornar. Pois se ele perdesse essa conexão, ele teria que começar tudo do zero. Ou seja, ele teria que encontrar um novo filete ou se aventurar e arriscar tudo na busca de algo maior, que talvez ele nunca encontre. Pense no processo como se fosse um grande mapa hidrográfico. Mas nos lugares dos países e continentes, estavam inúmeros planetas e estrelas. Tudo era banhado por um enorme oceano, que nesse caso, era a energia espiritual do universo. Algumas frestas são encontradas e um pouco desse fluxo de energia espiritual percorre por estas frestas. Foi exatamente uma dessas pequenas frestas que Zhao Tian sentiu. Então, ele teria que fazer o caminho por ela, até encontrar o córrego que enviava aquela energia espiritual. Contudo, esse mapa era escuro. O lugar onde Zhao Tian estava era como uma caverna sem luz alguma e o filete de energia não corria em um sentido uniforme. Ele fazia curvas, além de subir e descer durante o seu caminho. Zhao Tian teria que percorrer o caminho sem saber para onde estava indo. A única forma de referência que ele tinha era a energia espiritual do filete, mas se ele se afastasse do filete, ele perderia a conexão e teria que encontrá-lo novamente. Imagine uma caverna escura, onde a água não faz nenhum som e muda de direção constantemente. Se você sair da água e caminhar pela caverna, quando tentasse retornar para a água, você teria que procurar por bastante tempo e talvez, somente se contasse com a sorte, você retornaria para a água. Mas enquanto você se mantivesse na água, você nunca ficaria perdido e somente precisaria de um pouco de paciência e de sorte, para avançar lentamente. Zhao Tian já tinha feito esse processo por inúmeras vezes. Ele quase não fazia avanços, mas isso não quer dizer que eles não aconteciam. Agora, Zhao Tian estava fazendo o seu caminho, em busca de uma fonte maior de energia espiritual do universo. O pequeno filete começou a se tornar mais espesso e a quantidade de energia espiritual que Zhao Tian pôde sentir se tornava cada vez mais rica e abundante. Era como se Zhao Tian estivesse saindo de uma nascente e entrando num córrego de energia.
Quando Zhao Tian finalmente alcançou o fluxo maior de energia espiritual, o céu, que estava limpo e não continha nenhuma nuvem, começou a gritar com fortes trovoadas. Uma intensa chuva de raios começou a cair. Os raios atingiram o solo e devastaram uma grande parte da área ao redor de Zhao Tian. As bestas demoníacas fugiram com os olhos cheios de pavor. Era como se estivessem vendo o fim do mundo. Apesar da intensa agitação ao seu redor, Zhao Tian estava alheio a tudo aquilo. Ele tinha entrado num estado de meditação muito mais profundo do que quando ele estava no departamento de punição. Em meio aos raios, uma forte luz branca, aparentando ser uma luz divina, desceu do céu e envolveu Zhao Tian. A luz clareou toda a área num raio de 200 metros. A luz podia ser vista de qualquer lugar da Floresta Sombria e até mesmo aqueles que estavam na Escola Estrela da Guerra, tiveram um vislumbre dela. Zhao Tian sentiu o seu corpo queimar. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu um profundo sentimento de paz e uma forte conexão com toda a criação. A energia espiritual começou a correr pelo corpo de Zhao Tian como um tsunami, a energia espiritual assaltava e inundava os seus meridianos. A energia espiritual estava ao ponto de transbordar, quando Zhao Tian sentiu que as suas veias espirituais começaram a engrossar enquanto carregavam uma quantidade muitas vezes superior de energia espiritual por todo o seu corpo. Os ossos de Zhao Tian se tornaram mais firmes e resistentes. A pele de Zhao Tian ficou mais forte, como se tivesse se tornado uma manta de ferro. O cabelo de Zhao Tian começou a crescer e os seus sentidos se tornaram mais afiados. Zhao Tian havia subido de reino. Ele acabara de pisar no reino dominador. Quando alguém atinge o reino dominador, apesar de ter um grande aumento de energia espiritual, as maiores mudanças ocorrem no corpo da pessoa. Ele se torna mais resistente e forte. Um cultivador que atinge o reino dominador possui um corpo dominante, que é capaz de resistir até mesmo a golpes de armas comuns e armas espirituais, desde que o portador de uma arma espiritual não seja do mesmo nível ou esteja acima dele. Como o próprio nome já diz, alguém no reino dominador possui a força e o poder para dominar completamente aqueles que estão abaixo dele. Com o atual corpo, nível de cultivo e o corpo supremo do rei de Zhao Tian, ele seria capaz de receber os golpes de Lin Bei e a sua coração de gelo, diretamente sem sofrer dano algum. Porém Zhao Tian ainda não tinha acabado. A energia espiritual havia diminuído, mas ela ainda estava correndo freneticamente pelos meridianos de Zhao Tian. Zhao Tian se manteve concentrado, até que finalmente tudo se acalmou. Zhao Tian alcançou o pico do umbral nível do reino dominador. Ele não abriu os olhos e estava focado em estabilizar o seu cultivo e a sua fundação. Amanheceu e Zhao Tian finalmente abriu os olhos. Ele estava sorridente enquanto despertava. Quando Zhao Tian olhou ao redor dele, uma profunda aparência de espanto podia ser vista no seu rosto. O que diabos aconteceu aqui? Zhao Tian murmurou. Um grande incêndio cercava Zhao Tian. Num raio de 200 metros a partir dele, ele só podia ver devastação e caos. O lago havia evaporado e no seu lugar havia apenas uma grande cratera. Acima de Zhao Tian, no lugar onde a luz branca havia passado, estava uma estranha e de certa forma bela, aurora boreal. Isso vai atrair bastante atenção. Zhao Tian pensou interiormente. Gold, por enquanto, o seu treinamento está completo. Se você quiser continuar aqui, sinta-se à vontade. Mas se quiser sair, eu não terei objeções.
As palavras de Gold arrancaram um sorriso orgulhoso de Zhao Qian. Anteriormente, Gold disse que levaria um ano até que ele pudesse atingir o seu objetivo. Mas surpreendentemente, Zhao Qian levou apenas 11 meses para chegar ao pico do 1 grau nível do reino dominador. Amanhã eu voltarei. Zhao Qian disse com grande expectativa. Longe dali, no centro da floresta sombria, onde habitavam as mais ferozes bestas demoníacas opressoras, um jovem de 25 anos de idade com cabelos longos e negros, pele bronzeada e vestido com roupas feitas de peles de bestas demoníacas estava de pé ao lado de um ancião. O ancião usava as mesmas roupas primitivas, mas o seu olhar era profundo e emanava um denso poder espiritual. Ele e o jovem estavam cercados por ruínas antigas. Todas as construções em volta deles estavam totalmente cobertas pela folhagem que caiu e as plantas que cresceram em volta de tudo. As construções se espalhavam por uma área imensa, mas se alguém olhasse de cima, veria apenas plantas e copas de árvores. Os dois olhavam para a aurora boreal quando o jovem perguntou: Patriarca da Yiming, devemos investigar o que aconteceu. O ancião olhou para a aurora boreal enquanto analisava as suas opções. Ele balançou a cabeça discordando e respondeu: Júnior Mu, nós nos mantivemos em segurança aqui por diversos anos. Não devemos nos expor. Coloque toda a seita em alerta. Se algo incomum acontecer novamente, me avise no mesmo instante. O jovem acenou concordando e desapareceu como se fosse uma brisa. Zhao Qian reservou o dia para descansar. Ele queria se lavar, mas a única água limpa que tinha na região evaporou durante a tempestade de raios. Zhao Qian se manteve em repouso e começou a contar os núcleos demoníacos que ele havia conseguido. O resultado foi impressionante. Zhao Qian quase caiu para trás depois que terminou de contar os núcleos demoníacos. 36.000 núcleos demoníacos espirituais, e 22.500 núcleos demoníacos dominadores. Eu estou rico. Zhao Qian sentiu que estava olhando para a maior fortuna da sua vida. Naquela noite, Zhao Qian quase não dormiu. Ele ficava o tempo todo tentando somar o valor e dialogando sozinho. Ele treinava possíveis diálogos que ele teria quando fosse vender os núcleos demoníacos. O sol nasceu e Zhao Qian se sentiu renovado e ansioso para voltar. Ele imaginava como estavam as coisas na província dourada, como estaria o humor da bela Ming Shui e se algo havia acontecido com os Gu depois que eles protegeram Zhao Qian. As chances de reencontrar Zhao Xin e Zhao Rei começaram a aumentar exponencialmente agora que Zhao Qian ficou mais forte e maduro. Durante os 11 meses que Zhao Qian ficou sozinho e lutou incansavelmente, ele amadureceu bastante. Ele também usou esse tempo para planejar minuciosamente um plano de ação contra os Lin. Zhao Qian cortou o cabelo e vestiu as suas roupas de pele. Ele olhou ao redor e sentiu uma certa vontade de ficar, afinal ele havia passado um longo tempo naquela floresta. Ele balançou a cabeça e começou a caminhar tranquilamente. Segundo os cálculos de Zhao Qian, hoje era o último dia dos testes para discípulo da Escola Estrela da Guerra. Ele queria usar esse dia para fazer uma aparição impactante. Próximo do limite que os élderes da Escola Estrela da Guerra estabeleceram, dois jovens estavam correndo de duas bestas demoníacas dominadoras. Um dos jovens usava um manto verde e nas suas costas estava escrito a palavra Ming. O outro jovem usava uma túnica preta sem nenhuma escrita. Os dois pareciam exaustos e lentamente perdiam velocidade. No encalço dos dois estavam duas cobras verdes,
idênticas a 2 cipós gigantes. Elas mediam cada uma cerca de 12 metros de comprimento e tinham quase meio metro de largura. As suas presas eram enormes e pingavam um líquido que sempre que tocava o solo derretia uma boa parte do local. Os jovens estavam a ponto de desistir. O jovem vestido de preto se ofereceu para ficar de isca enquanto o outro escapava. Quando o jovem de preto parou, o jovem da família Ming tentou impedi-lo e ajudá-lo, mas se ele ficasse, o sacrifício do jovem vestido de preto seria em vão. Asterisco SSSSSSSSS asterisco asterisco SSSSSSSSSS asterisco. As cobras saltaram a fim de devorar o jovem vestido de preto. O jovem era bastante corajoso e brandiu uma espada longa na direção das duas cobras. Asteriscos vis asterisco asteriscos vis asterisco. 2 sons de corte surgiram. O jovem que encarava as duas cobras, estava de olhos fechados enquanto esperava pela morte. Asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco. O jovem escutou duas coisas caindo atrás dele e ainda com receio, ele lentamente abriu os olhos. Diante dele estava um jovem mais velho, os seus cabelos curtos e negros, seus olhos eram verdes e as suas vestes eram como as vestes de um bárbaro, um colar, feito com os dentes de um urso vermelho escaldante, estava pendurado no seu pescoço. Ele usava botas e calças feitas com a pele da besta, o seu casaco cobria apenas as suas costas e mostrava um corpo forte e bem definido. Na mão dele estava uma enorme foice dourada, que causou calafrios no coração do jovem vestido de preto. As cabeças das duas cobras caíram atrás do jovem vestido de preto e os corpos das cobras ainda se contorciam. Quem é você? O jovem vestido de preto perguntou assustado. Hehe. Meu nome é Zhao Tian. Tenha cuidado, pois essas cobras de presas ácidas são muito perigosas. Qual é o seu nome? Zhao Tian respondeu com um belo sorriso. Meu nome é Dong Cao. Obrigado por me salvar. O jovem vestido de preto respondeu enquanto demonstrava um imenso respeito para Zhao Tian. Não precisa ser tão cordial. Vamos, nós temos que alcançar o seu amigo. Antes que ele atraia outra besta demoníaca dominadora. Zhao Tian segurou Dong Cao pelo braço e disparou como se fosse um raio na direção em que o jovem Ming tinha corrido. Num piscar de olhos, Zhao Tian alcançou o pequeno Ming e parou diante dele. O jovem Dong Cao estava tonto e tentava recuperar os seus sentidos. Ele nunca tinha experimentado se mover numa velocidade tão alta. O jovem Ming se assustou. Mas quando ele viu Dong Cao, ele abriu um sorriso feliz e correu para inspecionar o seu amigo. Contudo, antes que ele alcançasse Dong Cao, ele caiu inconsciente no chão. Dong Cao se assustou e começou a gritar: Irmão Ming Shan. Você está bem? Senhor Zhao Tian, por favor, ajude o irmão Ming Shan. Zhao Tian soltou Dong Cao e constatou que Ming Shan havia desmaiado devido à exaustão de energia espiritual. Ele acalmou Dong Cao e fez um rápido tratamento em Ming Shan. Após terminar, Zhao Tian escutou a história dos dois, sobre como haviam encontrado aquelas duas bestas demoníacas dominadoras. Eles também disseram que não tinham recolhido nenhum núcleo espiritual, pois eles estavam há dias fugindo das duas cobras de presas ácidas. Zhao Tian sentiu uma certa nostalgia quando ele ouviu a história e da mesma forma que ele fez com Gu Ren. Zhao Tian entregou 10 núcleos espirituais para cada um deles.
Ele também acompanhou os dois até a saída enquanto escutava os agradecimentos incessantes dos dois. Na praça onde os discípulos entregavam os núcleos espirituais, estavam praticamente todos os discípulos que haviam participado do teste. Apenas 2 estava faltando. Mas isso não durou por muito tempo, pois Ming Shan e Dong Cao apertaram os passos e entregaram os seus 10 núcleos espirituais para Ezu. Ezu mostrou uma certa surpresa no olhar, pois entre aqueles núcleos espirituais, haviam pelo menos 7 que pertenciam a bestas demoníacas espirituais do 9 graus nível. Dong Cao e Ming Shan estavam respectivamente, nos 5 graus e 6 graus nível do reino espiritual. Era impossível que esses 2 conseguissem matar uma daquelas bestas. Ezu se recordou do dia em que Zhao Tian fez o teste, e estando no 1 grau nível do reino espiritual, ele recolheu mais de 70 núcleos espirituais de lobos negros ferozes. Uma certa nostalgia preencheu a mente de Ezu e ele olhou para os 2 jovens enquanto os analisava. Nesse momento, 10 pequenas esferas vermelhas voaram na direção de Ezu. Por instinto, Ezu agarrou os objetos e quando ele sentiu o que eram, as suas mãos tremerão. Eram 10 núcleos dominadores. Enquanto Ezu olhava para os núcleos, uma voz surgiu de trás da multidão de candidatos: Elder Ezu, isso é o suficiente para eu passar no teste da Escola Estrela da Guerra. Ezu olhou na direção da voz e todos os candidatos se viraram para o dono dela. Ezu se recuperou do choque e demonstrou uma grande felicidade enquanto dizia: Júnior Zhao Tian, eu aceitarei a sua inscrição. Mesmo que você esteja atrasado.